A santidade não escolhe pessoa, mas entra no coração aberto que quer viver somente para Deus e servir. Eles permanecem na presença de Deus, santos e beatos, uma força para a igreja. Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Missão Chama Santa. É uma grande alegria estar aqui com vocês no dia de hoje, para trilharmos juntos este caminho de santidade, aonde somos convidados a viver uma experiência profunda do amor e da graça de Deus. Aonde nós somos convidados a descobrir nesta trilha de santidade um caminho possível, um caminho real para que cada um de nós possamos verdadeiramente ser felizes. Viver a santidade não é algo tão distante assim, não. É interessante analisarmos que quando nós queremos aprender algo na nossa vida, por exemplo, quem quer aprender a dirigir, vai procurar um instrutor de autoescola, vai fazer aulas e vai se tornar um motorista. Assim também, se queremos aprender a fazer comida, nada melhor do que procurar um cozinheiro, quem já entende sobre alimentos. E não é diferente com a nossa vida espiritual. Se nós queremos aprender sobre santidade, precisamos buscar aqueles que já a viveram, aqueles que nos precederam neste caminho. E este é um dos grandes desafios para cada um de nós. Por isso é necessário olharmos com atenção para a vida dos santos, para a vida de todos aqueles que já estão na presença de Deus e que nos inspiram um novo modo de viver, um modo de viver segundo Jesus Cristo. Agora, infelizmente, muitas vezes tendemos a olhar para a vida dos santos a partir do final da sua vida. E aí nos decepcionamos, porque falamos, nossa, mas eu estou tão longe, eu estou tão distante de ser bom. Porém, se nós olhamos todo o contexto da vida de santidade, nós percebemos que foram homens e mulheres iguaizinhos a nós, fracos, limitados, falhos, cheios de miséria, cheios de pecado, e se não até dizer que muitas vezes pecaram até mais do que nós. Inclusive, se hoje nós olharmos na história da salvação, a própria palavra de Deus, nós veremos que os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia foram também grandes pecadores. Olha o exemplo de Abraão. Nós percebemos que Abraão se tornou pai de uma nação, pai de um povo, e no entanto, Abraão duvidou de Deus. Quando o anjo visitou Abraão e disse que sua mulher ficaria grávida, Abraão não acreditou. Inclusive, se nós olharmos a fundo o relato da vida de Abraão, nós vamos perceber que Abraão se deitou com uma escrava e engravidou. Por mais que foi oferecida pela sua esposa, ele deixou a sua mulher e se uniu a outra. Se olharmos outros homens da Bíblia, Moisés era assassino, e além de assassino, também duvidou de Deus. Aliás, até uma metodologia interessante, a Bíblia cita que Moisés estava passando por um lugar, viu duas pessoas brigando, e para resolver o problema matou um. Então, olha aí, tem dois brigando, mata um, acaba com a briga, não é? Brincadeira, mas foi isso que aconteceu. Então, assassino. E no entanto, Moisés é lembrado, o nome mais lembrado na Bíblia depois de Jesus Cristo. Se pegarmos a história do rei Davi, o grande rei, ungido do Senhor, assassino e adúltero, além de cometer adultério com uma mulher casada, mandou assassinar o marido para que pudesse ficar com a mulher. E o que esses homens tiveram em comum? Se trouxermos agora para o Novo Testamento, Paulo, do grande perseguidor, aquele que estava em pé segurando a túnica do sumo sacerdote quando o primeiro cristão da igreja foi assassinado, Santo Estevão, que estava aprovando e que gostou tanto de ver um cristão sendo executado que pediu ao sumo sacerdote autorização para prender e para matar os cristãos, e assim o fez. O que todos esses homens tiveram em comum no seu pecado? E por último,
e não menos importante, se olharmos a história de Pedro, o primeiro papa da igreja, aquele que negou Jesus, andou com Jesus, caminhou com Jesus e, no entanto, negou o Senhor. Se juntarmos o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, e com certeza não são poucos, não chega nem aos pés do pecado de Pedro, porque Pedro condenou a Santíssima Trindade ao inferno. Em Mateus 16, a palavra diz que Jesus, conversando com Pedro, disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. E ao negar Jesus, Pedro estava desligando a Santíssima Trindade do céu. E no Sábado Santo nós podemos rezar na liturgia das horas a descida de Jesus aos infernos, a mansão dos mortos. Então, se olharmos no ponto do pecado, estes grandes homens da Bíblia, vamos ver que foram os maiores pecadores. Mas o que cada um teve em comum? A graça de ter o coração curado. E ao ter o coração curado, fizeram um encontro pessoal, íntimo e verdadeiro com a graça de Deus. E vindo agora para os nossos tempos, os santos e santas que nos precedem no céu, homens e mulheres comuns, como cada um de nós, pecadores, fracos, limitados. E se assim podemos dizer, talvez os piores aos olhos da sociedade. E, no entanto, todos tiveram algo em comum também: a graça de fazer uma experiência verdadeira com o Senhor. E através desta experiência, trilhar um caminho de santidade, um caminho possível. Um caminho que podemos resumi-lo em 4 estágios. O primeiro dele, um encontro verdadeiro com Deus. Na medida em que nós nos encontramos com Deus, na medida em que nós experimentamos Deus, mais nós queremos o Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós temos forças para vencer a nossa miséria e o nosso pecado. O segundo ponto, precisamos romper com todas as estruturas mundanas e imediatistas que acabamos vivendo. Romper com o pecado, romper com tudo aquilo que tem nos distanciado da graça de Deus. E se isso for necessário, o rompimento de um relacionamento, que assim o façamos. É melhor romper um relacionamento do que juntos caminharmos para longe de Deus e para o inferno. Então precisamos romper com toda a estrutura e todos os padrões negativos que o mundo nos oferece. O terceiro passo, precisamos de um aprofundamento catequético, conhecimento. Não é possível nos aproximar de Deus sem meditar, sem rezar, sem ter intimidade com a sua palavra, sem ter intimidade com o seu evangelho. Precisamos nos tornar homens e mulheres da palavra, homens e mulheres que rezam, a Lectio Divina, a oração das horas, a meditação do terço e do rosário, as ladainhas, as orações devocionais, a escuta atenta da palavra de Deus e principalmente a vivência desta palavra em atitudes completas. E aí já entra no quarto passo, que é a mudança de vida, é a nossa conversão diária, conversão constante, conversão a todo momento. Converter é mudar de direção. Precisamos mudar a nossa vida, buscar as coisas do alto. Colossenses 3, a palavra nos diz: vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando vossa vida, pois, aparecer, também aparecereis com ela. Quando Cristo aparecer, a nossa vida aparecerá. Busquemos a nossa vida em Deus. E como disse no início, a santidade não escolhe pessoas, mas entra no coração aberto que quer viver somente para Deus e servir. De que forma você está disposto a gastar a tua vida? De que forma você está disposto a entregar a sua vida? Aquele que semeia na carne, colhe na carne. Aquele que semeia no Espírito, não tenha dúvida, colhe santidade. E o fruto da santidade é a alegria, a paz e a realização. Você não encontrará um lugar melhor para ficar que não seja o coração de Deus.
Busque o céu, busque o alto. Só é feliz aquele que sonha grande, ama grande, luta grande, mas tem a coragem de viver de forma pequena. Já dizia isso meu querido e amado e saudoso pai espiritual, Padre Léo. O céu é para quem sonha grande, ama grande, luta grande, mas tem a coragem de viver pequeno. Seja pequeno diante do mundo, que aí você será um gigante aos olhos de Deus.